Como começou isso, esse movimento? Eu quero, no caso, entender, assim, com você, no caso, como é que você começou nesse movimento de ativista cultural? Você chegou e falou assim, um belo dia, vou virar ativista cultural, ou foi aquela coisa assim, doeu na carne e eu vou ter que ir lá resolver esse problema porque não estão resolvendo esse problema para mim? Como é que foi isso? Velho, essa coisa, eu acho que tá meio no sangue, né? O desejo, como diz Belchior, né? De mudar as coisas, né? Interessa mais, e aí a gente se envolve nisso. Eu faço parte de uma banda aqui de Feira de Santana. Eu não sou de Feira de Santana, sou de Itaberaba. Vim morar em Feira em 2002. E logo eu entrei para essa banda, Clube de Patifes, que é uma banda que tem mais de 20 anos de carreira. E dentro da banda a gente decidiu, de repente, começar a produzir alguns shows, porque a cidade não era muito... não tinha muitas oportunidades para uma banda de blues, como era o nosso caso, autoral. Itaberaba, não aqui. O Clube de Patifes é daqui. Eu vim morar aqui. Você já tocava antes? Já tocava. Em Itaberaba, você já tocava na banda? Não. Eu tocava em outras bandas e tal. Quando eu vim para a Feira de Santana, eu tive contato com a galera do Clube de Patifes. E aí, em 2003, houve uma reformulação na banda. Eu fui convidado para fazer parte da banda. Bacana. E aí, a banda, ela tinha essa coisa, né? Uma banda de blues, autoral, em Feira de Santana. Os bares e casas de shows não eram abertos para esse tipo de estilo, né? Não tinha espaço. Os eventos que aconteciam onde a banda tocava eram poucos, muito poucos eventos de rock e tal. E aí a gente decidiu, já que não tem, vamos criar os espaços. E a partir daí a gente começa a se envolver com produção de shows. E nesse processo de se envolver com produção de show, era um momento ali que a internet estava começando a ganhar mais espaço, né? As pessoas estavam começando a ter mais acesso à internet, inclusive a gente. Dessa coisa do acesso, de se conectar com outras regiões e outras cidades, a gente teve contato com a rede Fora do Eixo, que era uma rede, um circuito cultural, né, que surgiu lá em Cuiabá, junto com o Acre, né, total Fora do Eixo. Totalmente. E aí a galera trabalhava com coletivos, se juntavam para fazer as coisas, tentava diminuir custos com isso, né? Então, trocavam serviço, eram várias tecnologias que eles utilizavam para viabilizar os eventos. E eu achei isso interessante na época, falei, velho, porque é caro fazer um evento, né? E aqui a gente não queria fazer um evento ruim, um show ruim para a banda, com espaço ruim, com palco ruim, com som. A gente queria uma coisa legal, mas isso era caro, a gente fez tomamos alguns prejuízos. E aí a gente falou, eu comecei junto com o nosso baterista do Clube de Patifes, Paulo de Tarso, velho, vamos começar a pensar em como é que a gente consegue melhorar isso e diminuir custos. E disso eu ouvi falar dessa rede, começamos a trocar ideia com essa galera. Em pouco tempo a gente já fazia parte desse circuito Fora do Eixo, que já tinham coletivos do Brasil inteiro. A gente aqui trabalhava como produtora, a gente tinha uma produtora informal, né, não era nada formalizado, que chamava Alcatea Produções, e a gente começou a realizar alguns eventos, e a gente sempre trocava informação com essa galera que produzia em outras cidades, e a gente foi aprendendo algumas formas também de produzir shows de forma mais organizada e que diminuía os riscos de prejuízo, né? E dessa troca de informação e percebendo, trocando ideia, conhecendo outros coletivos, em 2008 a gente decide criar o Feira Coletivo. Porque os eventos que a gente começou a fazer aqui eram interessantes e a galera falava assim, chegava a gente e falou, velho, eu posso ajudar em alguma coisa, eu quero ajudar também nesse evento. Pô, os eventos são massa, eu não quero que pare. E aí, de repente, a gente tinha um grupo de pessoas trabalhando junto em prol que as coisas acontecessem, né? Então era um colaborativo, ninguém era remunerado, a intenção era só que o evento acontecesse e as formas que a gente buscava de baixar os custos para a realização desse evento. Aí surge o Feira Coletivo e em 2009, um ano depois, a gente faz a primeira edição do Feira Noise, né, do festival. Foi uma edição de 2 dias com 20 bandas e tinha em média 150 pessoas em cada dia, né? Foi um evento pequeno, a gente teve um prejuízo que na época era grande para a gente. Mas se você pensar que o orçamento, só para vocês entenderem a dimensão do que era e como a gente está em 2019, que você foi lá no evento.
A gente saiu de um evento que tinha um orçamento de R$ 3.000, né? De prejuízo, Isso lá em ainda com prejuízo, No primeiro 2009. ano, no primeiro ano. O custo foi R$ 3.000, porque a gente fez bem enxuto, né? E tal. E aí também foi um evento com resultado pequeno, né? Um público pequeno e tal. Mas, assim, tinha sido lançado uma semente. Em 2019, o orçamento do festival passou de 250 mil. Era um outro evento, né? Mas é 10 anos depois também, né? Sim. Mas é 10 anos de crescimento e também de muita dificuldade, né? Não é que um evento... É um evento que todo ano é como se a gente começasse do zero. As dificuldades são as mesmas para captar recurso, para fechar bandas, né? Todas essas questões. Só que a gente aprendeu muito ao longo desses anos como produzir. A gente aprendeu muito a forma de conduzir uma produção de um festival. E isso ajuda a gente a executar. Mas assim, e ele cresce a cada ano. Apesar das dificuldades, por exemplo, 2018, a gente teve o festival interrompido durante a programação pela prefeitura. Foi ali no Amélia Amorim. No Amélia Amorim, foi a última vez que a gente fez lá, com medo de acontecer de novo, né? Teve banda que veio de São Paulo e não tocou no dia, Nervosa, uma banda de heavy metal lá de São Paulo. E lá, as meninas estavam lá, a estrutura estava lá, mas não puderam fazer o show. Então a gente mudou para o área por conta disso, né?